Olá, nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre educação aqui no estado de São Paulo e vamos falar também da greve dos professores. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui hoje com a Nilceia Vitorino. Boa noite, Nilceia, obrigada pela presença. Pelo convite. Ela que é secretária de Assuntos Municipais aqui da POSP, que é o Sindicato dos Professores aqui do Ensino Estadual de São Paulo. Nós temos também o professor Osimar Alavassi, que é professor de faculdade, da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade. E temos também Maria Isabel de Almeida, professora da USP e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores e integrante da Comissão de Publicação da Cortez Editora e Livraria sobre Ensino Superior. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, nós sabemos que a educação, né, é um assunto importante, que é importante para todo mundo. Não é só importante para os professores aqui da rede estadual. Falar de educação é algo que interessa a todo mundo, né? Então, é por isso que esse tema, para os bancários, é um tema, né? Eu acho que para toda a sociedade brasileira tem que ser um tema que está na ordem do dia. Nilceia, me fala um pouco, os professores aqui do estado de São Paulo estão em greve desde o dia 13 de março, né? Exato. E até hoje essa greve não foi resolvida, não teve nem mesa de negociação, como a gente, né, os bancários estão acostumados a ter uma mesa de negociação, e são recebidos, a pauta é entregue. Isso é um problema porque os funcionários públicos, no geral, não têm esse direito garantido. Queria que você falasse um pouco da greve de vocês, e depois a gente conversar um pouco sobre as reivindicações, como é que está a sala de aula, por que está acontecendo a greve. Tudo bem. Olha, Giovana, nós estamos há 81 dias em greve. Nossa data base, né, seria dia 1º de março. A data base que foi aprovada na Assembleia Legislativa com muita luta. Só que o governador, numa canetada, sem sentar, sem negociar com ninguém, passou essa data base para 1º de julho. Mesmo ela tendo sido aprovada na Alesp, ele foi modificou. Lá, unilateralmente? Unilateralmente, ele modificou. Com isso, ele também se nega a negociar conosco. Hoje, houve uma conversa, mas não posso dizer que foi uma conversa tranquila, porque nós tivemos que exigir que o secretário de Educação nos recebesse, visto que ele ia receber outras entidades do magistério e se nega a conversar com a POSP enquanto nós estivermos em greve. Já não conversava antes e acirrou mais ainda agora. Quer dizer, ele quer que a greve acabe para depois negociar. Exatamente. Uma coisa que não existe, né? Ninguém faz isso, né? Nós bancários fazemos greve, a gente negocia, se não dá acordo, está aí na greve. Chega a ser infantil, né? Exatamente. Essa proposta não se faz para ninguém. É uma coisa, assim, extremamente autoritária. Aí nós fomos para a praça, exigimos sermos recebidos, chamaram a tropa de choque, polícia militar, a praça ficou toda cercada, né? E isso também é outro absurdo. É, né? Outro absurdo. Usar a polícia contra manifestantes, contra professores, contra trabalhadores que estão em greve, porque não é assim que se resolve os conflitos. É verdade. E para nós, Giovana, também é muito caro esse momento aqui com vocês, porque você sabe, não existe professor se não existir aluno, né? Nós temos um DNA aí meio que compartilhado. Então, é muito importante que a gente ocupe esse espaço e possa explicar para os companheiros bancários o que se passa conosco, né? Então, Nilceia, já vou pedir para você falar mais um pouquinho como é que estão as negociações e a greve, né? Se descontou os dias, porque a imprensa fala muito pouco da greve dos professores, né? A imprensa, na verdade, esconde os problemas, é como se a educação aqui no estado fosse uma maravilha. E eu vi que vocês na pauta de reivindicação não tem só aumento salarial dos professores, mas tem desmembramento de salas superlotadas. Vocês falam de questões que são importantes para a educação, para melhorar a qualidade da educação aqui no estado. Então, eu queria que a professora, agora a Maria Isabel, falasse um pouco, né, de como é que está o ensino aqui no estado de São Paulo. O professor também, Osimar, comentasse, né, vocês que estudam, né, que estão na academia, como é que está o ensino aqui no estado de São Paulo, a realidade das salas de aula.
Bom, olha, é um prazer enorme conversar sobre esse tema aqui nessa noite, porque ele é da maior relevância. Na verdade, nós estamos falando do futuro, não é? Dos nossos filhos, do futuro do país de maneira mais ampla, né? Então, é com extrema preocupação que a gente tem acompanhado ano após ano, através de vários governos, não é? Da gestão PSDBista em São Paulo, o que vem acontecendo com a educação. É um tratamento de desmoralizar os profissionais envolvidos com a escola, né? De desqualificar esses profissionais, de minar as condições de trabalho, não é? Elas se deterioram seguidamente, não é? O número de alunos em sala, as condições, enfim, né, de preparação desse professor tem piorado muito e isso reflete diretamente na qualidade do trabalho na sala de aula, não é? Nós precisamos de um professor que seja bem pago, bem formado, com condição física, material de trabalho, para que ele possa desenvolver uma ação consequente na formação das crianças e dos jovens. Só mais uma questão que eu tenho acompanhado por via direta, não é? É porque temos estagiários que vão às escolas fazer os seus estágios. E os relatos do que ouvimos da rede estadual não são nada positivos, nada estimulantes, não é? Logicamente, há exceção de escolas, há exceção de professores que, a despeito de toda a dificuldade, dá muito de si, não é? Mas há um contexto muito, muito, muito complicado nesse momento na educação paulista. Com certeza. Professora Simar, o que o senhor fala sobre esse tema? Bom, essa situação, ela revela alguns elementos muito importantes. Não bastando o profundo desrespeito em relação aos professores, da maneira como são tratados nesse processo de greve, é bom salientar que esse é um desrespeito com aproximadamente 3.800.000 alunos nos ensinos fundamental e médio regulares. Né? Lembrando que os alunos dependem dessas condições de trabalho dos seus professores. Claro. Um outro elemento importante que o governo tucano estabeleceu uma política de bonificação, de responsabilização dos professores, que a despeito de não assumir as suas responsabilidades, transferindo-as completamente para os professores e adotando como indicador os resultados do SARESP, sem resolver os grandes problemas, né, como a Marisabel anteriormente assinalou. E é curioso que os critérios do próprio governo do Estado indicam uma estabilização dos resultados, né, olhando a série histórica desde 2007. Então é curioso que é um governo que apostou todas as suas fichas, né, na responsabilização dos professores, eximindo-se das suas responsabilidades, e os seus próprios resultados mostram uma estagnação, diferentemente do que o governo andou anunciando, por exemplo, quando a divulgação em 2014. Explica essa história do bônus. Bom, a bonificação é uma política que não é evidente exclusiva, até infelizmente. Ele substitui salário por não, ele não bônus? substitui, mas ele agrega algum valor em função dos resultados do SARESP. Em detrimento do reajuste total do salário do professor, né? Instituiu-se o bônus numa política de segurar um pouco o salário, né? E A aumentar. bonificação, ela tem como um efeito perverso que é a responsabilização absoluta dos professores pelos resultados. Mesmo não dando condições para eles adequadas, né? Quando sabe-se que as escolas respondem talvez por volta de 30% desse resultado, que a maior parte depende das condições dos próprios alunos. Claro. E naquilo que a escola responde, é claro que os professores têm alguma responsabilidade, né? Não está se negando isso, mas parte dessa responsabilidade atribuída às escolas depende das condições em que as escolas operam. E um outro dado muito importante é que o estado de São Paulo é um dos estados que tem um dos maiores índices de precarização, porque foi uma política sistemática de não realizar concursos públicos. Então você tem uma categoria que é duplamente, na verdade, desrespeitada, porque não é recebida para negociar, como era de se esperar, e, ao mesmo tempo, uma categoria que vai perdendo, né, a característica que é de um corpo estável, de funcionários, né, selecionados por concurso público, que é o expediente mais democrático, né, que nós conseguimos. Com certeza. Enfim, então os professores hoje enfrentam uma situação que, na verdade, reflete muito mais a desorganização, né, na verdade, a ausência de uma política, no pleno sentido do termo, para garantir a educação pública no estado de São Paulo. Professora Nilce, eu queria... uma das reivindicações dos professores aqui da POSP é pela implantação da jornada do piso, né?
Porque tem um piso nacional que foi aprovado com a jornada e aqui não é respeitado, é isso? Não, aqui não é respeitado. O governador faz uma conta de alguns minutos, um cálculo que só ele entende. Então, o professor do Estado de São Paulo não tem 1/3 da sua jornada reservada para preparação de aulas, para estudos. Nós não temos isso. Nós temos uma jornada Toda exausta. dentro da sala de aula, né? Temos alguma coisa em torno de 20%, mas ainda nos faltam mais 13,33% dessa jornada. O que faz com que, se você me permite, nós temos salas com 60 alunos. Nossa, 60 alunos? 60 alunos. É um Possível, absurdo. Né? Um professor? Um professor. E como a Maria Isabel disse, às vezes nós temos estagiários. Então, o que acontece? Principalmente no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A professora tem, vamos fazer assim, 40 alunos para ela alfabetizar e mais o estagiário que ela tem que orientar, porque ele está lá para isso. Qual é o ideal, professores e a professora Nilceia, qual é o ideal de alunos em sala de aula? Nós temos uma proposta que para os ensinos, os primeiros ensinos do fundamental, seja no máximo 20 alunos, porque é onde o aluno vai ser alfabetizado. A professora tem que pegar na mão para ele ensinar a pegar uma caneta, né? As primeiras sílabas. Como é que ela faz isso? Né? Exatamente. Não existe essa possibilidade. E se você não tem essa jornada do piso para se preparar, trocar informações com seus outros companheiros, porque os seus colegas vão pegar essa classe o ano que vem, não é? Então, é necessário uma troca de experiência. E isso não acontece no estado de São Paulo. Olha que absurdo. Claro, precisa de um tempo para preparar a aula, né? E depois Exatamente. também para corrigir os exercícios, avaliar. Agora, professora, se me permite um aspecto histórico que eu acho que é interessante, né? Claro. Há muitos anos atrás, há décadas atrás, o professor da rede estadual tinha uma outra realidade completamente distinta dessa que a Nilceia está descrevendo hoje e que gera esta greve já de mais de 80 dias. Né? O que acontecia? Os professores eram fixos numa escola, tá certo? Sim. Então, eu tenho uma escola onde trabalho. A minha dedicação de vida é a esta escola. O investimento que eu faço é nesta escola. As relações que eu estabeleço são permanentes, elas continuam, porque eu sou fixa ali. Numa greve, reivindicando aumento de salário, o governo do Estado de São Paulo, ao invés de negociar salário, deu um grande presente para os professores, que foi liberar a possibilidade deles trabalharem em mais de uma escola. Olha que coisa fantástica. Tá certo, não é? Ironizando a atitude governamental, não é? Então, a partir daí, o professor deixa de ter uma escola de referência, isso estou falando dos anos 60, né? Ele deixa de ter essa escola base na qual a vida profissional dele está estruturada e ele passa a ser quase um caixeiro viajante. Ele pode dar tá certo? Numa escola, na outra. 3, 4. Esta é a realidade. Eu fui professora do Estado e trabalhei em várias escolas ao mesmo tempo. E o deslocamento é uma coisa. E tem outra coisa, fácil Giovânia, aqui, né? para os pais que estão nos ouvindo. Teve um tempo, esse tempo que a Maria Isabel cita, o tempo que minha mãe era professora, você conhecia o seu aluno pelo nome. Você conhecia o pai e a mãe porque você pertencia àquela comunidade. Hoje, nós não conhecemos o aluno nem pelo número. Claro, desse jeito é não difícil, tem, né? Com não muitos há alunos condição. na sala. Nós, por exemplo, Você mudando de escola? Eu sou professora de história. São 2 aulas por semana. Quer dizer, eu tenho uma infinidade de alunos, o máximo que eu consigo fazer é chamá-los de querido, queridas, pequenos, pequenas, porque você não tem como, você não consegue. Né? Certo. Bom, queria lembrar por favor. Um outro aspecto importante, que na verdade está na base dessa atual greve dos professores da rede estadual de São Paulo, que o Brasil tem uma lei de número 13.005, aprovada em junho do ano passado, que é o Plano Nacional de Educação, que na meta 17 estabelece que os professores deverão ganhar o equivalente aos profissionais no serviço público a sua mesma titulação. E o curioso é que, recentemente,
com vistas à elaboração do Plano Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação, bastante articulado com o governo do Estado, solta uma proposta de plano estadual que reitera também na sua meta 17 para o Estado de São Paulo o mesmo espírito. Mas veja como que isso é transformado em letra morta, né, na vida real, na vida Porém, efetiva. não é cumprido, né? É porque não é cumprido. Então, porque essa é uma das principais reivindicações desse movimento, que é a Certo. equiparação do salário dos professores. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta já falando desse tema de salário, que eu queria que vocês esclarecessem uma coisa para mim. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Nós estamos aqui no Momento Bancário falando sobre educação aqui no estado de São Paulo e a greve dos professores. Uma greve que já dura mais de 81 dias e estávamos falando, quando terminou o primeiro bloco, de salário, né? Eu lembro que o governo do estado disse que os professores têm um salário médio de R$ 4.500, né? E eu vi numa assembleia que foi feita, um ato que foi feito ali na Praça da Sé, e nós bancários estivemos presentes, né? Demonstrando a nossa solidariedade. E eu tenho amigos professores que falam que, inclusive, está no site lá do governo do estado, o salário dos professores. E a professora, essa minha amiga, diz o seguinte: olha, Ju, está lá que eu ganho R$6.000, mas meu salário é acho que 2.900. E eu fiquei horrorizada, né? Porque lá a Bebel já tinha dito, olha, estão dizendo que o salário dos professores é 4.500, quando, na verdade, a média salarial não é essa, né? Como é que está isso aí? É verdade isso mesmo, Nilceia? Inclusive a Bebel, que é a nossa presidenta, entrou com um pedido de esclarecimento, como é que o governo compôs esse salário, que ele colocou no portal da transparência, e nós temos mais ou menos a ideia do que ele fez. O que ele fez? Ele pegou, como o Ocimar disse, o bônus, que nem todos receberam, né? Meu companheiro, por exemplo, recebeu R$17 de bônus, que também é uma conta que ninguém sabe como é que funciona. Ele pegou, quem faz aniversário, no mês recebe metade do 13º. Então, ele pegou esse 13º, pegou a sexta parte, quem entrou na justiça e estava lutando para receber a sexta parte, recebeu uma diferença. Então, ele pegou todas as verbas que foram pagas para aquele professor naquele mês, não importa se a mando do juiz, se querelas, o que foi, pegou tudo. Antecipação de um 13º, coisa assim.
e Lançou colocou como salário. como salário. Uhum. Colocou como salário. Então, por exemplo, eu tenho 27 anos, o meu salário hoje, com jornada máxima, tá? Meu salário bruto é R$ 3.200. 27 anos de trabalho, com 2 licenciaturas. E aí entra no que o Ocimar estava dizendo, a nossa necessidade de equiparação com outros profissionais que têm a mesma formação, que está na meta 17. Os professores do estado aqui de São Paulo têm um PCS? O que é isso? Plano de cargos e salários? Ah! É uma das lutas, né? É uma das lutas que está desde 97 parado. Não temos, tem uma comissão que se reúne, mas como diz a máxima, né? Quer não resolver, faça uma comissão. E o nosso plano de cargos e salários foi completamente destruído em 1997 com a Lei 836. E achatou o salário dos aposentados, eles perderam quase 50 aulas semanais e que nós ganhamos por hora-aula, né? Que é bom os nossos companheiros bancários saberem que a nossa hora-aula está em R$ 10,90. Nossa Senhora, hein? Então, essa situação associada à precarização, quero insistir nisso, né, que são professores que são contratados, que não sabem se no ano seguinte vão continuar dando aulas e onde, se continuarem, vão dar aulas. Então, não bastando essa precarização, você tem no estado de São Paulo uma situação em que os salários iniciais são muito baixos, não há uma carreira que vislumbre, né, um aumento ao longo da dedicação ao serviço público. Isso tem um efeito direto para aqueles que estão trabalhando. E, ao mesmo tempo, isso vai fazer uma sinalização social de que a educação não é importante. Não é importante, apesar de né? todo Não o discurso, né, em favor do lugar que a educação ocuparia na vida nacional. Então, nesse sentido que eu digo que essa política educacional, né, que nós temos no estado de São Paulo, ela prejudica as gerações presentes, né, e, ao mesmo tempo, ela faz uma sinalização para o futuro que não é nada animadora. É nesse sentido, né, que o apoio... É um prejuízo para o greve futuro, é com certeza. importante. Se você não tem uma boa educação, acesso a uma educação pública de qualidade, seu futuro, com certeza, vai ter prejuízo, né? Um outro aspecto decorrente disso que Nilceia e Ocimar estão colocando é que há um desinteresse pela profissão por parte dos jovens que estão na fase de prestar o vestibular. Claro. Essa semana que passou, saiu uma matéria nos jornais dizendo que a Universidade Federal de Minas Gerais é uma das grandes universidades que nós temos no país. Está fechando cursos de licenciatura porque não tem procura. Tá certo? As nossas licenciaturas na Universidade de São Paulo, que são muitas, não é? Sofrem também uma grande diminuição na procura pela profissão. E o mais grave ainda é que quando esses moços se formam, aqueles que não evadiram, porque a evasão ao longo do curso é muito grande, mas essas pessoas que se formam não se interessam por trabalhar na rede estadual, não é? Por quê? Porque a desvalorização, a precarização, as péssimas condições de trabalho é um desestímulo completo. Então, o que acontece? Esses meninos fazem até um curso superior, são portadores de um diploma, mas optam por fazer outras coisas, não é? Claro, então, não tem um essa é estímulo uma pra consequência isso, né? terrível, né? E quem vai ou Temos de tem futuro. muito amor à profissão, ou então não tem tantas alternativas, né? E que é um problema também para a própria, né, situação da educação pública. Tem um tema aqui que é violência nas escolas. Eu vejo que também é uma preocupação grande, né, Nilceia, dos professores. O que você fala disso? Então, a PUESP chegou a fazer, inclusive, uma pesquisa com o Data Popular, né? Uma pesquisa científica, e nós constatamos que, realmente, o entorno da escola influencia muito a questão dos nossos alunos. Então, quem sofre violência lá fora, reproduz essa violência aqui dentro. E de cada
10 professores nossos, 7 já sofreram algum tipo de violência, seja violência física, psicológica, violência com os seus bens, com o carro que esteja estacionado, né? Então, isso também gera a violência entre os próprios alunos. Então, nós estamos num caminho que, se os governantes não abrirem os olhos, ele não tem mais volta. Porque, veja... Aí é que é um desestímulo mesmo. Exatamente, o que a Maria Isabel está dizendo. Por isso que é importante também a meta 17, de fazer com que o aluno saiba que ele pode ser um arquiteto, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico, mas a valorização pela formação dele, o piso será igual. Depois ele vai, como se diz, escalando, né? Outros degraus dentro da sua carreira e tudo mais, mas precisa haver. O que está acontecendo hoje? Voltando à história da greve. 81 dias parado. Em todas as escolas nós temos índices de paralisação, que o governo camufla, que, aliás, o PSDB é mestre nisso, né? Nós já vimos isso em Minas Gerais, nos governos anteriores, estamos vendo no Paraná, que a situação é assim. O que ele faz? Ele pega, mantém o aluno dentro da sala de aula, mas com outros professores que não sejam da disciplina, professores precarizados, professores contratados. Eventualmente para isso. Né? Eventualmente para isso, ou as crianças ficam no pátio à mercê da violência, porque também não existem funcionários para cuidar dessas crianças, mas o pai em casa, e é importante você que está me ouvindo prestar muita atenção a isso. O pai em casa está pensando que a sua criança está tendo os seus conteúdos, o seu debate, a sua formação cultural. Não, ele está lá com um joguinho, ele está lá assistindo um filminho de televisão ou batendo bola sem um professor de educação física o orientando. Ele simplesmente está depositado dentro da escola. Certo. E aí, como é que está, enfim, a greve? Você falou dessa reunião que aconteceu, que, na verdade, né, ele tentou fazer sem a presença do sindicato, da PUESP, e vocês foram lá, obviamente, vocês são a representação dos trabalhadores, e tem uma expectativa de resolver? Como está? O que ele disse? Ele disse o seguinte, que o índice, que vai haver um índice, apesar dele ter colocado no começo do ano em diário oficial que não haveria aumento, então isso foi uma vitória da PUESP. Então, se houver mesmo, se uma vitória da greve. Pois é vitória da greve. Que o índice está no Palácio, nas mãos do governador Alckmin, que a reposição já está no calendário, que é mais um autoritarismo dele, porque a reposição tem que ser discutida com o conselho de escola, em cada escola, para saber a realidade, a comunidade, o tamanho da reposição, né? E que ele não vai divulgar nada enquanto nós não desistirmos da greve. Então, isso só vai acontecer se a greve acabar. Quer dizer, ele não vai fazer uma proposta para que a greve, a partir da proposta, sim, a greve acabe, né? Então, e os outros pontos que nós estamos pedindo, ele não deu resposta. Por exemplo, nós temos 3.300 salas fechadas este ano. E fechadas por quê? Enxugamento da máquina. Não por falta de aluno. Não, ele fecha a sala, pega esses alunos, redistribui, por isso que nós estamos com essas notas. Superlota mais ainda as outras salas que já Exatamente. Aposta na desistência. E aposta na desistência. É assim, desistência do aluno? Você chega e fala assim... Invasão. Vai para onde? Você chega... Fica sem aula. Você chega e fala assim para ele, tem 60 alunos matriculados. Aí ele fala, não, nós não vamos entregar o diário de classe agora, porque até março desistem. Então, a gente só entrega em março com quem sobrou. Então, é a aposta da desistência. Mas eu queria voltar num assunto anterior, com relação à violência. Em primeiro lugar, vamos tomar cuidado, não foi isso que foi dito aqui, evidentemente, mas eu quero destacar, para a gente não criminalizar a juventude. Lógico. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, em relação à discussão da maioridade penal. Com certeza. Porque, na verdade, essa juventude, que às vezes pratica atos de violência, é muito mais consequência das condições em que vivem. E aí, nós temos que destacar que, inclusive, no estado de São Paulo, nós não temos uma política social para as populações vulneráveis.
incluindo os entornos das escolas. Por isso alimenta essa situação. Me permita, por isso que eu fui muito clara quando eu falei do entorno Claro. das escolas. Não, o aluno que sofre a violência, o jovem violentado das diversas maneiras, ele tende a reproduzir essa violência. Depois, como parte dessa precarização da rede estadual paulista, que é uma das mais antigas no Brasil, a precarização também das chamadas equipes de apoio, coordenadores, orientadores educacionais, que nós não temos mais. Então, nós temos como um padrão no estado de São Paulo, em geral, escolas muito grandes. E, praticamente, o que é o apoio? Um diretor, 1 ou 2 coordenadores. Isso é completamente insuficiente para quem quer uma educação de qualidade. Sobretudo no estado de São Paulo, que tem recursos para oferecer muito mais para a sua juventude. Você falou um negócio que eu me lembrei dessa minha amiga professora, que ela fala assim, que ela tem 4 alunos na sala de aula dela, que um tem problema de déficit de aprendizado, outro tem problemas que ela não sabe lidar, né? Que precisariam de um profissional especializado. É disso que você está falando exatamente. também? É isso que eu chamo de equipes de apoio. Por exemplo, psicólogo caberia nessa equipe? Não necessariamente. Embora um psicólogo ele deve existir em redes de apoio, não dentro da escola, mas no entorno, atendendo grupos de escola. Isso é praticamente inexistente no estado de São Paulo. Queria destacar mais um elemento importante, que é a educação de jovens e adultos. O estado de São Paulo tem um dos piores atendimentos no Brasil. Ou seja, aqueles jovens e adultos que por alguma razão não puderam frequentar a escola no período que seria considerado mais adequado, eles não têm essa oferta dessa modalidade, que é o antigo supletivo. Então, você tem uma situação na educação paulista que é muito grave, que evidentemente que o salário é o aspecto mais saliente, evidentemente porque os trabalhadores dependem dos seus salários, não devem em nenhum momento hesitar em defendê-lo e aumentá-lo por meio das suas lutas, mas existe um conjunto de outras condições que não estão satisfeitas na principal rede pública desse país. Eu quero lembrar que no ano passado... Não é só salário, né? Essa luta toda E é bom lembrar que no ano passado, os professores e funcionários das 3 universidades públicas, Unesp, Unicamp e a USP, estivemos 120 dias em greve. Também na mesma condição, sem negociação. Sem negociação e, em grande medida, por conta da destinação de verbas para essas universidades, que cresceram com pressão do governo do Estado, sem a devida contraparte orçamentária. Professora Isabel. Eu acho que estamos falando com um grupo bastante amplo, né, de companheiros e companheiras, a categoria dos bancários, e eu acho que uma preocupação muito grande é o que acontece com o meu filho durante a greve, que é um pouco o que o Nilsaé já colocou, né? A gente, na verdade, vive uma contradição na nossa sociedade, certo? A luta é necessária, nós temos que lançar mão da greve em determinados momentos, porque sem ela não há um diálogo que se sustente, né, com os entes governantes aí. Mas, ao mesmo tempo, quando entramos em greve, qual é a consequência que isso gera para aquelas pessoas que devemos atender? Se for na saúde, se for na educação, e por aí vamos, né? Então, o que eu acho que os pais precisam compreender, Ju, é que, na verdade, manter o ritmo normal das aulas com esta política de deterioração, nós estamos retirando a educação das nossas crianças. Quer dizer, isso é muito mais prejudicial do que fazer uma greve, do que fazer uma greve e resolver, né? Por quê? Porque os professores podem ser, não é, absolutamente responsáveis, tá certo, não é? Aliás, podem ser, não, são responsáveis pelo trabalho que eles desenvolvem, não é? E sendo responsável com aquilo que eu faço na minha sala de aula, eu tenho ciência de que paralisei 80 dias, paralisei 40 dias, o outro paralisou 20 dias. Como é que a gente vai lidar para que os alunos tentem repor isso aí, em termos de sua formação mais de médio prazo, não é? Então, isso é fundamental, quer dizer, eu acho que a gente precisa explorar esta contradição, porque ela é muito aflitiva para o pai e para a mãe, que estão em casa com os seus filhos, muitas vezes sem ter para onde ir, etc., né? Mas se a gente olhar um pouquinho à frente, a greve tem um papel na qualidade da formação dessas crianças. Eu acho que isso que a senhora falou é muito importante para que todo mundo compreenda, porque às vezes a imprensa não dá essas informações, né? Não, está esconde, blindada. aliás. Acho que uma certa blindagem aí. A imprensa não dá esse espaço, não diz os problemas que acontecem na educação aqui. E esse momento da gente conhecer um pouco do qual é a realidade dos professores, da sala de aula, do ensino e dos alunos,
aqui no estado de São Paulo é esclarecedor. E para terminar aqui o nosso momento bancário, eu queria que a professora Nilceia falasse, né, fizesse suas considerações finais e dissesse como é que nós bancários podemos apoiar essa luta e dizer que nós estamos solidários a vocês. Manda um abraço para a professora Bebel, a presidenta da PUESP, e diga para a gente como é que nós podemos apoiar vocês nessa luta. Se tiver mais alguma coisa que a gente possa fazer, conte conosco. Para encerrar, eu gostaria de dar alguns dados. O Osimar falou do EJA. Nós tivemos 15 mil alunos do EJA sem aulas esse ano, porque o governo simplesmente fechou. O EJA é a Educação de Jovens e Adultos, que são pessoas que na idade certa, correta, né, não conseguiu estudar e agora tem a possibilidade. No governo do Estado de São Paulo não tem mais, ele fechou, tá? Quanto à ajuda, nós estamos recolhendo alimentos, recolhendo doações, porque nós estamos há 2 meses de salário cortado. Eles já descontou o salário? Já. É isso? Ele já descontou do mês de março e agora já descontou de mês de maio, já está declarado o desconto. Então, nós temos... Vocês estão com fundo de greve, Estamos né? com fundo de greve, com todas as... aceitando doações em alimentos, em dinheiro, o que puder ser dado, porque professor também é pai, mãe, arrimo de família, nós também temos os nossos compromissos. Quarta-feira agora nós teremos uma assembleia no vão do MASP, às 14 horas. Estão todos convidados, inclusive quem tem filho na escola pública, é importante que compareça, porque o governo precisa sentir que a população, a sociedade em geral, está engajada nessa luta, não é? Nós queremos fazer a reposição, nós queremos dar para os nossos alunos o que eles têm direito. E o que eles têm direito, além de uma reposição, é de uma escola pública que seja digna, que tenha recursos, que tenha condições de preparar para o futuro. Nós temos que pensar, o futuro é hoje, tem uma parte que hoje está sendo penalizada, que é essa parte que tem uma escola defasada, que não tem água, que não tem condições, que não tem funcionários, que não tem absolutamente nada a não ser o giz, o apagador e a boa vontade do professor que se dedica a ela. Então, eu quero convidar a sociedade, quero convidar os bancários que sempre estão conosco em todas as nossas lutas. Quero aqui também transmitir o abraço da Bebel a todos vocês, que ela não pôde estar aqui porque nós estamos com reunião, visto aos acontecimentos do dia de hoje. E deixar aqui meu abraço fraterno a todos os companheiros e companheiras. Obrigada, professora. Eu queria dizer aqui do fundo de greve, está sendo arrecadado aí na agência do Banco Santander, que é a agência 3373, na conta 13-000-916, dígito 2. Então, quem puder colaborar, é super importante essa luta dos professores. Agradecer a presença da professora Nilceia, da professora Maria Isabel, do professor Osimar, e encerrar aqui deixando um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.